Testemunhas do Oculto. Bem-vindo ao Desconhecido. Me diga de onde está assistindo. Não se esqueça de se inscrever no canal e curtir o vídeo, para que o YouTube continue te entregando o oculto. Mudei para o interior de Minas porque achei que entre serras e ruas de pedra, o tempo voltaria a andar no passo humano. Eu, bibliotecária de cidade grande, cansada de buzina e luz fluorescente, aceitei um contrato temporário na escola municipal de uma cidade que não aparecia em mapa turístico. A casa que aluguei era baixa, com telhas ressequidas e paredes de cal que pareciam engolir a luz, na Rua do Fundão, perto de um córrego que mais sussurrava do que corria. Quem me entregou a chave foi Dona Alzira, uma viúva de mão gelada e olho claro como vidro, que me disse antes de ir embora: "Casa antiga tem modos, viu? Não discute com o vento depois da meia-noite." Ri por dentro, por respeito. No primeiro dia, lavei o chão de cimento queimado, pendurei meus poucos quadros, abri as janelas para o cheiro de poeira sair. Descobri um quintal com um limoeiro magro, um tanque de lavar roupa e um varal que rangia devagar quando o vento passava. A cozinha tinha uma janela com grade fina e um batente riscado de giz. Apaguei os riscos sem pensar, passando a bucha com força, até a madeira ficar lisa. Mania de criança, pensei. A noite caiu cedo, como cai no interior, e eu ouvi os sons que eu queria ouvir. Panela batendo em casa de vizinho, uma moto lá longe, o rumor de uma conversa amassada pelo muro. Dormi como se tivesse sido lavada de dentro para fora. Na terceira madrugada, acordei no escuro do quarto sem saber por quê. Fiquei deitada, ouvindo. Foi então que o silêncio do bairro virou uma coisa inteira, com peso, como se tivesse se sentado na beirada da minha cama. O relógio digital do celular, sobre o criado mudo, marcava 0333. Eu estava prestes a me virar para o outro lado quando ouvi as batidas na janela da sala. 3 pancadas, espaçadas, como alguém que aprende a bater. Sentei no susto. A casa respirou comigo. Esperei ouvir o cachorro do vizinho latir, e nada. Levantei descalça, atravessei o corredor. A janela tinha cortina leve que se mexia num vento que eu não sentia. Encostei o ouvido e a madeira devolveu um frio de ferrugem. Abri a fresta, muito pouco, só o suficiente para mostrar a grade. Nada. Só o quintal, o contorno do limoeiro e um escuro que parecia mais espesso do que no dia anterior. Deve ter sido o varal, pensei, voltando para o quarto com a sensação de ter feito barulho demais com os pés. No dia seguinte, comentei com a vizinha da frente, Dona Odete, que estava regando as samambaias com uma garrafa PET cortada. Ela me olhou de um jeito que eu reconheci. É o olhar de quem sabe alguma coisa, mas mede a palavra. "Você ouviu o quê, filha?" Expliquei as 3 batidas, a hora. Ela passou a mão no avental e falou sem tirar os olhos da minha porta: "Aqui o povo tem mania de acordar com história. Se bater, não responde. E põe uma cadeira virada para a porta de noite." É jeito antigo, não pergunta por quê. Ri, meio sem graça. À tarde encontrei um padre na praça, novo, com sotaque de fora. Perguntei de brincadeira se existia bênção específica para a madrugada inquieta. Ele sorriu e disse que se eu quisesse, passava lá para jogar água benta e rezar um salmo. Concordei por educação. Eu ainda achava que sol e rotina resolveriam tudo. Na noite seguinte, acordei pouco antes do relógio virar. O corpo da gente aprende hora, mesmo sem querer. O 331 apareceu no celular e eu senti um arrepio, como se o ar tivesse descido 2 graus de uma vez. Às 3h33, as batidas voltaram, na porta da frente dessa vez. 3. Uma pausa longa. 3. Outra pausa. 3. O trinco tremeu como se alguém testasse a paciência do ferro. Eu estava no corredor, de camisola, com o coração fazendo barulho de panela esquecida no fogo. Sem pensar, falei baixinho. Pois não? A casa engoliu minha voz. Do outro lado, o nada. Então, um cheiro de terra molhada e ferro enferrujado entrou por baixo da porta. Um fio, como se fosse capaz de achar caminho por qualquer fresta. Travei.
Recuar é instinto velho. Corri ao quarto e me tranquei. A madrugada demorou uma vida para passar. Quando amanheceu, fui ao mercado e, na fila da padaria, arrisquei perguntar se a Rua do Fundão tinha fama. O caixa manteve o troco na mão 1 segundo a mais do que devia. Fama toda a rua tem. Mas a casa da Alzira, dizem coisa. Antigamente ali morou gente que fazia trabalho pro povo que pedia. E também dizem que um homem, daqueles que bebem e mandam mais que Deus, sumiu por lá. A esposa dele jurou que tinha ouvido ele batendo de madrugada, como pedindo para entrar. Mas aí é conversa, né? Saí com o pão de queijo na mão sem fome. Liguei para a dona Alzira. Ela atendeu com a voz quebrada de quem fuma escondido. Ouviu o vento? Perguntou, sem bom dia. Falei que sim, que havia toque na porta e cheiro estranho. Ela suspirou. Eu devia ter deixado o giz. Você limpou o batente, né? Expliquei com vergonha que limpei a janela da cozinha com um risco de giz. Aquilo não era risco de menino, não. Era risco de segurar o que fica pedindo licença. Casa velha não segura nada sozinha. Perguntei já com raiva do absurdo. Segurar o quê? A voz dela veio um tom mais baixo. Coisa que a gente não nomeia para não chamar. Se puder, chame uma benzedeira. A Zefa ainda atende. Vai na Rua do Cruzeiro, perguntem por ela. Fui. Tia Zefa me recebeu num quintal com roupa enxuta no varal e um cheiro de arruda cozida no ar. Uma mulher pequena, de olho espremido que vê mais que eu. Você abriu, disse, antes que eu me sentasse. Como assim? Gente ensinada a ser educada responde, pois não. Palavra é porta. Meu estômago deu um nó. Ela me mandou sentar, acendeu um carvão num braseiro e jogou umas ervas que estralaram com gosto de chuva. Não dá fala pra ele que ele gosta de fala. Às 3h33 é hora morta, hora de santo descansar e de coisa andar procurando. Alguém chamou coisa aqui muito tempo e amarrou a casa. Uma casa aprende. Você tirou o giz, deu palavra, agora tem que pôr acordo novo. Fez o sinal da cruz com fumo de rolo na minha testa. Volta lá hoje, vira uma cadeira de costas pra porta, põe um copo d'água com uma colher de sal grosso embaixo, cobre os espelhos e se bater, você fica quieta. E pelo amor de Deus não pergunta quem é. Obedeci. A ideia de obedecer naquele ponto me era um descanso. Às 22h, virei a cadeira. À meia-noite, ouvi o varal ranger, o tipo de ruído que acostuma a acompanhar a gente pelo corredor. Desliguei as luzes às 2. Deitei com o celular na mão e o copo d'água aos pés da cama. O 0333 acendeu na tela como um olho. As batidas vieram sem cerimônia. 3 na janela da sala, 3 na porta dos fundos, 3 na do quarto. E houve um intervalo em que eu senti, não sei explicar, que alguma coisa se encostou na parede do lado de fora, como quem deita a cabeça para ouvir melhor. Meu nome foi dito, mas não por uma boca. Foi apenas a estrutura da casa, madeira e cimento, pronunciando meu nome como se me conhecesse desde que eu era menino. O copo d'água fez um barulho mínimo, um tique, e um fio subiu no ar, como se alguma coisa tivesse passado por ele. Eu estava quieta, como se o silêncio fosse um cobertor. A manhã dessa vez não trouxe alívio. O copo tinha 3 marcas de dedo de dentro para fora, como se alguém tivesse tentado agarrar a água. A cadeira que deixei virada estava voltada para a porta. Você não mexeu nisso? Perguntei a mim mesma em voz alta, como se a pergunta pudesse me livrar da resposta. Liguei para o padre que conheci na praça. Venho às 3 da tarde, disse ele. A hora nona serve para muito. Veio com uma garrafa de água benta e um crucifixo pequeno. Passeou pelos cômodos rezando um salmo que falava de sombra e vale. Quando chegou na cozinha e viu o batente liso, franziu o senho. Isso aqui tinha marca, não tinha? Assenti. Ele desenhou uma cruz com água benta e rezou em latim, o que sempre parece mais sério, mesmo para quem tem fé emprestada. Volto se precisar, prometeu. Não adiantou. Na madrugada, além das batidas, a maçaneta girou. Ouvi os parafusos gemendo como se estivessem sendo convencidos.
O cheiro de ferro ficou mais forte e um frio subiu pelo chão, varrendo o tapete e entrando por baixo do meu pijama. Posso entrar? Dessa vez, ouvi com o ouvido mesmo. Uma voz, nem de homem nem de mulher, longe e ao mesmo tempo colada na minha pele. Fiquei muda. Minha língua virou um bicho morto na boca. As batidas continuaram, pacientes, como as de alguém que aprendeu que insistir dá resultado. Quando deu 03:37, parou. A casa exalou, como se tivesse segurado o fôlego todo esse tempo. Comecei a anotar tudo num caderno. Datas, horas, o que eu fiz e o que aconteceu. Eu precisava dar algum contorno pro medo. Quando comentei com 2 colegas da escola, um deles, Daniel, riu torto e disse que 3:33 era coisa de internet. A outra, Cida, fez um sinal que eu não conhecia e me deu um galinho de Guiné. A casa onde você está já foi terreiro de uma mulher brava, Dona Laura. O povo vinha pedir muito, pedir o que não se pede. Dizem que um dia ela chamou algo que não quis ir embora, e pouco depois sumiu um homem na rua. A polícia abriu um inquérito, mas a solução foi que ele fugiu com a amante. Eu não acredito. Voltei para casa com a Guiné no bolso, o caderno debaixo do braço, a sensação de entrar num lugar que me esperava. Nessa noite, deixei meu celular gravando áudio, só por desencargo. A 03:33, as batidas não foram só na porta. Vieram do armário, das paredes, do chão. 3, 3, 3. Eu ouvia e pensava no gravador. O medo dividiu o espaço com uma curiosidade de bibliotecária. Ao amanhecer, ouvi o arquivo. No minuto exato, uma interferência como de rádio velho entrou na gravação. No meio do chiado, uma palavra, arranhada, abre. Repetida como se a própria fita pedisse. Senti náusea. Enviei para o Daniel, que adora provar que tudo tem explicação. Ele me respondeu horas depois, a voz menos segura do que eu conhecia. Tem ruído sim, mas... sei lá. Você está sozinha? Se quiser dormir na casa da minha tia, pode. Agradeci, mas recusei. Era como abandonar um doente em um hospital noturno. Na tarde daquele dia, decidi explorar a casa como se ela fosse um livro com post-its. Bati nas paredes, procurando som oco. Atrás de um armário antigo encontrei uma saliência no reboco. Raspei com uma colher. O gesso cedeu e apareceu uma meia-lua de tijolo com coisas enfiadas. 3 figas de madeira, um saquinho de pano roído, 3 pregos enferrujados em forma de triângulo. Tive a sensação física de ter aberto uma boca. Reconheci a minha imprudência no primeiro dia, apagando riscos, e reconheci outra imprudência naquele momento. Recolhi tudo com uma pá, pus em cima da mesa e, não sabendo se era certo, levei para o quintal e enterrei atrás do limoeiro. Ao anoitecer, o limoeiro estava inclinado para a casa como se tivesse ouvido meu arrependimento. A hora morta me pegou sentada na cozinha, de frente para a porta dos fundos, com as mãos apertando o talo de um galho de arruda que tia Zefa me deu. Quando os toques começaram, muito certos, alguma coisa do lado de fora arrastou as unhas na madeira da porta. Eu não sabia que madeira tinha som de osso, mas tem. Abre, disse a voz, agora com um sussurro que parecia meu nome puxado para dentro. Abre para mim, filha. Era a voz da minha mãe, mas minha mãe naquela hora dormia no apartamento dela, em Belo Horizonte, a 3 horas dali. Mãe? Escapou. O silêncio respondeu como sorriso de canto de boca. Do outro lado, 3 vezes o que parecia uma testa encostada com raiva na porta. A madeira rangia como dente molar. O copo d'água, aos meus pés, virou e o sal se espalhou numa linha torta, como se desenhasse alguma coisa que minha cabeça recusava entender. Não sei quanto tempo fiquei ali, rezando oração que não lembrava inteira, repetindo agora e na hora como se fosse senha. Quando parou, o dia ainda não tinha nascido, mas o céu tinha clareado o suficiente para eu ver que minha porta estava toda arranhada, de cima a baixo, em marcas de 3, 3, 3. Abri com cuidado. No quintal, a terra onde enterrei os objetos estava mexida, como se um cachorro ou uma criança tivesse escavado de noite. Mas não havia pegadas.
Só um cheiro de guaxinim inexistente e um frio que não pertencia à estação. Voltei a Zefa no dia seguinte com o caderno e a gravação. Ela ouviu tudo calada, como se esperasse uma frase que eu não soubesse que estava lá. Quando terminou, disse: "Não dá para dar fim completo. Aqui não é televisão. A gente arruma jeito de conviver ou a gente vai embora. Você trabalha com livro? Então trata isso como biblioteca velha. Tem livro que a gente não abre. E tem prateleira que a gente não encosta." E me ensinou a riscar com giz e café os batentes e a plantar comigo um punhado de arruda na soleira. E se te imitar voz de gente sua, você ri. É jeito de dizer que não acredita. Eu concordei, por falta de alternativas e por sentir que a resistência, às vezes, é só não oferecer palavra. A polícia, quando viu os riscos na porta, disse que era provável tentativa de arrombamento. O sargento anotou no bloco, me perguntou se eu tinha inimigos e prometeu passar a viatura algumas noites pela rua. Passaram uma vez. O Estado gosta de documentos, eu também. Colei a cópia do boletim no meu caderno, ao lado de uma foto dos arranhões. Ver, fixar, dar peso para o que, de outro jeito, seria só vento. As últimas 3 madrugadas que passei naquela casa foram uma negociação. Às 03:33 vieram batidas, arranhões, sopros pelos buracos da fechadura, e uma vez ouvi, nitidamente, o barulho do banco da sala sendo arrastado, embora eu tivesse amarrado a cadeira na mesa com um cinto. Eu ria quando a voz da minha mãe me chamava. Eu ria baixinho, sem dentes, como quem ouve um caos repetido. Eu botava a mão no copo d'água e sentia a pele arder, como se a água pudesse queimar. Eu não dizia pois não. Eu não dizia nada. No último dia, fui à escola. Entreguei minha carta pedindo para encerrar o contrato antes do tempo. A diretora, sem me pedir explicações, disse que entendia. Tinha olheiras que ninguém precisava ver em sala. Embalei meus livros, devolvi a chave à dona Alzira. Ela recebeu sem surpresa, como quem já tinha visto esse gesto repetido. "Vai embora sem olhar para trás", aconselhou. "Se olhar, ele vem para a rua, e rua é lugar de criança." Hoje, meses depois, durmo em um kitnet em Belo Horizonte, num prédio com portaria e luz demais. O relógio do micro-ondas não marca as horas direito, por isso está sempre piscando 00 temos e a 00. Às vezes acordo às 03:30 e fico de olhos abertos até às 03:37, contando os segundos no escuro, como quem atravessa uma ponte estreita sem querer olhar para baixo. Não tem batida na minha porta. O vento daqui não aprende a usar os nós dos dedos. Mas de vez em quando estou muito cansada e alguém bate palmas lá embaixo pedindo água, eu sinto o cheiro de ferro e terra molhada subir pelo poço do elevador. Aí eu fico quieta com as mãos sob a coxa e espero o minuto todo, do começo ao fim, como quem segura a respiração numa piscina. É verossímil, sim. Tão verossímil quanto o copo com sal, o giz no batente, o humor das velhas. Não me preocupo em convencer você. O medo, quando é puro, não precisa de prova, só de hora. E a hora, no fim das contas, aprende o caminho da gente. 03:33. Sempre. 3 batidas. Uma pausa. 3. Uma pausa. 3. E a velha vontade de dizer pois não, que eu engulo até passar.